Acabou, não tem mais volta. Mercado em crise, teoria da conspiração e a possível quebra do Bitcoin através da computação quântica. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar estando aqui até o final desse vídeo. Vou trazer aqui também dados que comprovam as teorias que eu tô falando. Mas antes de mais nada, se você quer continuar recebendo conteúdo que traga a verdade como esse, já se inscreve no canal, deixa o like e um comentário. Pessoal, desde a máxima histórica do Bitcoin, em outubro de 2025, ele tem apresentado uma queda constante no valor de mercado. Apesar de todos os outros mercados que nós temos, internacionais e nacionais, estarem em alta, o Ibovespa, a prata, o ouro, entre outros, o Bitcoin e as criptomoedas apresentam queda constante. E por conta disso, muitas pessoas estão com medo e estão vendendo seus bitcoins justamente agora, quando eles estão desvalorizados. Muitas pessoas compram os bitcoins, as criptomoedas, quando elas estão subindo, pela expectativa, e vendem quando elas estão descendo, ou seja, só perdem dinheiro, quando na verdade, segundo vários especialistas, vocês deveriam estar fazendo o contrário, comprando em baixa para revender quando ele está em alta. Ou até mesmo fazer como alguns outros investidores mais experientes e vender os seus bitcoins em alta para quando eles abaixarem e estiverem esses momentos de baixa, esses momentos de crise, eles irem lá e com o dinheiro que eles venderam com ele em alta, eles vão e compram ele mais barato. Muitas pessoas estão especulando o porquê de toda essa queda em relação aos outros mercados que estão em alta. Muito disso, pessoal, se deve ao medo que as pessoas estão tendo da computação quântica, que é uma ameaça muito plausível para a quebra do Bitcoin, porque em teoria a computação quântica conseguiria quebrar ele de uma forma fácil. Além disso, alguns fatores que podem estar prejudicando a performance do Bitcoin é o fato dele não ser como algumas outras reservas de valor, por exemplo, que ele não tem indústria própria. Ele, no entanto, no ano passado os ETFs dele foram lançados com sucesso. A gente tem também uma adoção institucional constante e crescente. Por exemplo, o Nubank, o BTG Pactual e outros grandes bancos estavam aumentando até recentemente cada vez mais as suas reservas de bitcoins. Ou seja, os donos do jogo, as mentes por trás do poder, os grandes fundos. A gente também tem no cenário dos Estados Unidos a Lei Genius Act, que foi aprovada e que favorece o cenário do Bitcoin. Nós tivemos algum tempo atrás o hack da Bybit, que prejudicou o Bitcoin. No entanto, recentemente nós não tivemos nenhum tipo de hack a alguma instituição ligada ao mundo cripto. Então não há ataques hackers recentes que possam explicar o porquê dessa queda do Bitcoin. Então, basicamente, tudo que poderia acontecer para favorecer o cenário das criptomoedas e do Bitcoin aconteceu. E por que todo esse medo que está acontecendo? Por que esse temor da computação quântica? Segundo alguns especialistas da gringa dos Estados Unidos, não é necessário tanto esse medo, porque a computação quântica ainda está muito em fase inicial e não apresenta um risco real para o Bitcoin. Quem estuda mais a fundo sobre computação quântica pode afirmar isso. Depois podem dar uma pesquisada. E mesmo com todo esse cenário favorável, o Bitcoin atualmente amarga uma queda de 40% em relação à sua máxima histórica. A compra do Bitcoin em si como uma reserva de mercado, uma reserva financeira para te proteger contra a inflação, em si é uma compra muito inteligente. Quem comprou Bitcoin ali quando ele foi lançado em 2008, 2009, hoje em dia está muito rico, multimilionário, talvez até bilionário, se guardou. O Bitcoin ele já tem recorrentemente essas quedas históricas. Em 2016, 2017, ele praticamente perdeu todo o valor. No entanto, quem comprou naquela época teve a chance de comprar próximo o valor quando ele foi lançado. E posterior, alguns anos depois disso, ele já valorizou exponencialmente. Então, galera, realmente essa questão do Bitcoin tá desvalorizando enquanto os outros mercados e bolsas internacionais estão valorizando, é disruptivo com o que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Galera, pelo Bitcoin se tratar de uma reserva de valor emergente, ele valoriza quando as pessoas estão querendo comprar ele e desvaloriza quando as pessoas estão vendendo ele. Ou seja, ele, apesar de ser uma reserva de valor que te protege contra a inflação,
Ele não é como o ouro. O ouro ele já tem mais de existe desde a totalidade da história humana. O ouro ele já é usado como moeda de troca, tendo o lastro próprio dele há milhares de anos, sendo datado mais de 5 mil anos no passado, com joias, artefatos que a humanidade já usava. Então não é possível comparar o ouro com o Bitcoin, a prata com o Bitcoin, até porque o Bitcoin é muito mais novo. Antes de 2008 o Bitcoin não existia e até alguns anos depois de 2008 ele não tinha valor nenhum. A característica diferencial do Bitcoin para as outras moedas é que ele é uma moeda descentralizada, ou seja, não tem um governo por trás para fazer toda a parte de criptografia e as transações do Bitcoin são utilizados os computadores pessoais das pessoas. Ele é uma moeda que é deflacionária. O que isso significa? Significa que ele não perde valor, porque só existirão 21 milhões de bitcoins ao longo de toda a história humana. Não vai existir mais do que isso. Mas agora vocês estão se perguntando, se todos os mercados, todas as bolsas internacionais estão em alta, por que só o Bitcoin está caindo? Galera, eu vou explicar o que eu tô vendo muito na gringa de especialistas falando por quê, e eu acredito fortemente que seja essa a verdade. Galera, falando do nosso cenário econômico atual, bilionários, aqueles que mandam no jogo, que são donos das instituições financeiras, grandes donos dos grandes fundos, eles não gostam de perder controle, eles não gostam de perder dinheiro. Pessoal, quando o Bitcoin surgiu, a BlackRock, que é o maior fundo financeiro do mundo, falaram, não vamos comprar. E hoje eles compraram. E eles já compraram e estão armazenando. Grandes instituições como o Nubank, como o BTG Pactual, não iriam comprar, anunciaram que não iriam comprar e estão comprando, até recentemente. O que isso demonstra pra gente? Que esses grandes fundos, esses grandes players do mercado, eles viram o potencial do Bitcoin, só que agora quem tá com o Bitcoin nas mãos é o pessoal que comprou lá atrás, é aquela molecada. E eles não querem isso. Então é muito provável que essas pessoas, os donos do jogo, estejam fazendo uma crise forjada, porque eles podem fazer isso. Esses grandes instituições, grandes fundos, têm reservas enormes atualmente de Bitcoin, então eles podem colocar tudo para vender, aliado com notícias falsas e exageradas nas mídias que eles controlam, isso daí despenca o valor do Bitcoin. Ou seja, eles associam isso aquela notícia absurda do Jeffrey Epstein tá por trás da manipulação do Bitcoin. Disseram que ele é o fundador, o Satoshi Nakamoto. Pessoal, notícias absurdas que vão circulando na mídia, toda essa especulação, porque sabem que quem realmente compra o Bitcoin, a grande maioria são amadores, são pessoas que compram quando ele está em cima e vendem quando ele está embaixo por medo. Ou seja, esses grandes bilionários, eles vão querer comprar o Bitcoin agora que ele está 100 mil dólares? Ou eles vão querer fazer uma crise controlando a mídia, que na maior parte eles controlam, né? Eles são os donos da mídia. Ou eles querem comprar o Bitcoin em alta, ou eles querem fazer a própria crise, vender tudo que eles já têm para o Bitcoin ir lá para o chão, desvalorizar e depois eles irem com todo o poder econômico deles e captarem tudo para eles. O que vocês acham que é mais provável? Porque, pessoal, esses grandes fundos investidores e governos até já perceberam que não conseguem controlar o Bitcoin, não conseguem regulamentar. Alguns países já tentaram fazer isso e não deu certo. Então, o que a gente pode esperar dessa crise, que na verdade eu chamaria de oportunidade? Pessoal, segundo vários especialistas internacionais, o Bitcoin ele já foi considerado morto 431 vezes na história. Então, essa está sendo vista como mais uma oportunidade para você que não comprou o Bitcoin quando ele estava embaixo, para você poder comprar ele agora. Está sendo visto como uma oportunidade para ganhar muito dinheiro de uma forma exponencial. Eu acredito fortemente que o Bitcoin ele vai bater $1 milhão, vai chegar a $1 milhão, e quem comprar agora vai estar na retaguarda para ver isso acontecer. Galera, agradeço por terem acompanhado o vídeo até o final. Forte abraço. E antes de estar finalizando, eu quero estar deixando uma recomendação aqui, um link fixado no primeiro comentário, onde vai ter um e-book e também um curso online para você que quer enriquecer através do digital, tá ok? Pessoal, forte abraço.